Tratava-se de uma contribuição obrigatória para a assistência social, decorrente de prestações que financiam especialmente idosos necessitados de cuidados especiais. Os autores da reclamação constitucional alegaram que eles já contribuíam suficientemente para a assistência de idosos, por meio de cuidado e educação de seus filhos, pois essas crianças teriam no futuro, como adultos, de prover os recursos para o financiamento das gerações mais velhas. A isenção total da contribuição pretendida pelos reclamantes também foi improvida pelo tribunal com base na reserva do possível. Novamente, se trouxe o argumento de que o legislador teria de considerar no interesse do bem comum, além do incentivo à família, outros interesses da comunidade. O tribunal asseverou que somente ponderando-se todos os interesses, seria possível averiguar se os incentivos à família, por meio do Estado, são evidentemente inadequados e não cumprem mais o mandamento constitucional de incentivo à família. A Corte acentuou, por sua vez, que aqui se confere um poder discricionário ao Estado. Seus limites não são ultrapassados se as famílias, isto é, cidadãos com filhos, fossem onerados com contribuições para a assistência social. Entretanto, o tribunal derivou do artigo 6º, combinado com a isonomia, o dever de que a assistência e educação de filhos deve ser considerado no cálculo das contribuições a serem pagas. Isso porque, por parte das famílias, é prestada, através do cuidado dos filhos, além da contribuição financeira, uma contribuição para as futuras gerações, para manter a longo prazo a capacidade funcional do sistema de seguridade social. Isso acarreta uma contribuição mais reduzida em comparação com os segurados sem filhos. Uma outra e até agora última aplicação da reserva do possível ocorreu em um acórdão do primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal do ano de 2004. A decisão se refere à Lei de Indenização de Vítimas, que disciplina o apoio estatal a vítimas de crimes violentos. Segundo essa lei, também as viúvas e viúvos das vítimas de crimes recebiam benefícios estatais caso eles estivessem no cuidado de um filho comum. Nenhum benefício recebiam, no entanto, pai e mãe de filhos ilegítimos, mesmo se após a morte violenta de um deles, sob renúncia de atividades remuneradas, assumisse o pai remanescente a assistência dos filhos comuns. Nisso, a Corte viu uma violação do princípio da igualdade e declarou a regra incompatível com a Constituição. Por outro lado, o tribunal alegou que, nesse caso, não se estaria deixando de cumprir a determinação de proteção da família decorrente do artigo 6º. Embora o dever estatal de incentivo à família compreendia a garantia de benefício em caso de morte violenta de um dos pais, o Estado não deve necessariamente, no entanto, compensar todo e qualquer gravame financeiro do cônjuge remanescente. O incentivo familiar estatal está, assim, sob reserva do possível, tanto que para o Estado remanesce a discricionariedade para a forma e espécie de realização das compensações dos gastos familiares. A Corte considerou o benefício suficiente, especialmente como dado, porque ao próprio filho se atribui uma pensão por orfandade e o pai supérstite não deve, paralelamente, receber uma pensão própria por isso. Senhoras e senhores, a diferença no fundamento da inconstitucionalidade, ofensa à isonomia, no lugar do dever de prestação positiva, não pode ser negligenciada. Porque a lei é inconstitucional somente por violação ao princípio da igualdade de tratamento, remanesce ao legislador diferentes possibilidades para uma nova disciplina do benefício, conforme a Constituição. Pois ele poderia corrigir o tratamento desigual, como, por exemplo, ele pode não conferir aos pais de filhos legítimos mais nenhum benefício, isto é, extingui-lo. Se o tribunal não tivesse, entretanto, se utilizado da reserva do possível e aceitado uma violação da proteção à família decorrente do artigo 6º, e com isso também um dever de prestação positiva do Estado, ao legislador restaria apenas uma possibilidade, ao lado dos pais viúvos, pagar uma pensão também aos pais de filhos ilegítimos. Esse panorama mostra, à primeira vista, esse acórdão, a figura irritante, pois se refere à reserva do possível num contexto totalmente diferente e que, em última instância, também lhe impede de prosperar. Objeto do acórdão foi a aplicação de diferentes alíquotas de impostos de pensões de funcionários públicos, de um lado, e de aposentadorias oriundas de seguridade social, de outro. Com isso se torna claro que a reserva do possível é uma marca especial do princípio da autolimitação judicial. O tribunal recorre a esse princípio também nos casos como o do já citado acórdão,
para a consideração do tempo de educação das crianças para o cálculo da aposentadoria. A função do Judicial Self-Restraint foi descrita pelo Tribunal Constitucional Federal com as seguintes palavras: não se trata da redução ou do enfraquecimento de sua própria competência como Corte Constitucional. O que está em jogo, isto sim, é se abster de fazer política. O tribunal que se abstém de fazer política, ele não pode intervir, portanto, na área reservada pela Constituição à política, para a área de atuação da política. Nesse diapasão permanece para a reserva do possível um espaço lá onde a própria Constituição impõe ao Estado uma obrigação positiva, cogente e irrevogável. Aqui, neste caso, não existe, por princípio, nenhuma discricionariedade de conformação que o legislador pudesse reivindicar para si que exigisse a observância da autolimitação judicial. Assim, o tribunal não retomou a questão da reserva do possível em seu recente acórdão sobre a inconstitucionalidade das regras que determinam prestações estatais para asseguramento das condições de vida dos desempregados. Essa reserva teria sido provável, já por causa do alto número de 6,5 milhões de beneficiários e por causa dos altos gastos financeiros com ele acoplados. No ano de 2010, por exemplo, devem ser gastos apenas pela União 45 bilhões de euros, isto é, mais de 100 bilhões de reais para essa finalidade. Por que a reserva do possível não teve aqui, apesar de tudo, qualquer menção? No acórdão citado, o Tribunal Constitucional Federal extraiu um direito fundamental à garantia de um mínimo existencial humanitariamente digno, como decorrência da garantia da dignidade humana, combinado com o princípio do Estado Social. Este direito confere uma pretensão originária, uma prestação positiva contra o Estado. O indivíduo pode exigir aqueles meios absolutamente necessários para a conservação de uma existência humana digna. Com isso, tem-se o seguinte: os gastos para a existência física, isto é, alimentação, vestiário, despesas domésticas, habitação, aquecimento, higiene e saúde, mas acresce-se também aqueles gastos necessários para contatos entre as pessoas e para o mínimo de participação na vida social, cultural e política também. A Constituição alemã declara no artigo 1, inciso 1, a dignidade humana como inviolável, intocável, conferindo, portanto, à dignidade humana uma importância absoluta e proíbe qualquer dano a essa dignidade. Desde que a garantia da dignidade humana seja diretamente atingida, não pode, assim, haver qualquer discricionariedade do legislador. A dignidade humana deve ser observada sem qualquer relativização. Uma ponderação com outros bens constitucionais, ainda que importantes, não pode ocorrer. Entretanto, a Corte não pode extrair uma pretensão, uma prestação positiva originária do asseguramento ao mínimo existencial da garantia da dignidade humana apenas, pois se exigia um emprego adicional do princípio do Estado Social. Disso resulta um certo enfraquecimento, mas que, no direito à prestação como tal, não permite mudar nada. O tribunal o descreve expressamente como indisponível no tocante ao mérito. O legislador remanesce, portanto, apenas uma margem de discricionariedade muito estreita, que por si só é causadora da relatividade de um mínimo existencial digno. Isso exigiu, em um país arrasado pela guerra, como era o caso na Alemanha, por ocasião da entrada em vigor da lei fundamental em 1949, exigiu gastos mais modestos do que em um país que atualmente é próspero. É tarefa do legislador ajustar as prestações positivas a serem implementadas com o respectivo nível de desenvolvimento da sociedade e das condições de vida em vigor. Essa discricionalidade limitada do legislador nada tem a ver com o poder de conformação política que seria assegurado por meio da reserva do possível. Não se trata, portanto, de decidir conflitos e finalidades de acordo com critérios políticos. Desse modo, não se poderia, por exemplo, para desonerar os cidadãos de pagamento de tributos, retirar o apoio dos sem renda aos meios que lhes asseguram a simples sobrevivência. O que está em jogo é a concretização de uma inevitável indeterminação nas mãos daqueles que são responsáveis pela instituição de um Estado legítimo e democrático, ou seja, nas mãos do Parlamento. Senhoras e senhores, essa abordagem permite alguns desdobramentos ou conclusões. Discricionariedades do legislador não podem ser asseguradas também nos casos onde resultam deveres estatais decorrentes de direitos infraconstitucionais criados por ele mesmo ou que decorram diretamente da Constituição.
Por isso é importante a referência de que o Estado, no sistema jurídico alemão, como fisco, como qualquer cidadão, trava relações de direito privado, ou seja, especialmente a de celebrar contratos. Se o Estado violar deveres em tais relações obrigacionais, então ele responde civilmente também como qualquer pessoa, conforme as regras do direito comum. Como fisco, o Estado atua especialmente nos chamados negócios jurídicos para a obtenção de meios materiais para suas próprias finalidades ou na administração de seu próprio patrimônio. Com a mesma coerência, o Estado pode, assim, decidir agir como no direito privado livremente se tratar do cumprimento de funções administrativas públicas, como, por exemplo, no âmbito da chamada infraestrutura básica para o funcionamento. Neste caso, se fala de um direito privado administrativo. Em ambos os regimes, isto é, no decorrente da ação estatal no âmbito fiscal ou no âmbito do direito privado administrativo, podem resultar sempre apenas pretensões de direito privado a favor e contra o Estado. Se o Estado não cumprir suas obrigações, então ele pode e deve, como qualquer ente privado, ser acionado no juízo civil. Direitos e privilégios bem reduzidos para o Estado só existem no âmbito da execução forçosa, lá também, somente se tratar de cumprimento de obrigações de dar quantia certa. O chamado privilégio do fisco, contido no Código de Processo Administrativo Alemão, permite uma execução somente após aviso prévio e um esgotamento de um prazo de 4 semanas. Por meio disso, o Estado deve simplesmente ganhar tempo e oportunidade para conseguir um cumprimento voluntário dos meios necessários que estão fora do planejado. Desde que o Estado lance mão de formas de agir de império, portanto, não use o direito privado, pode-se extrair direitos do cidadão à prestação de direito privado decorrentes dos institutos de responsabilidade civil do Estado. Na Constituição e no direito infraconstitucional está disciplinado o alcance da responsabilidade civil do Estado, que compreende os deveres de restituir e de compensar do Estado nos casos de atividade ilícita por parte do poder público. Acrescente-se outros institutos da responsabilidade civil do Estado que surgiram na jurisprudência. Também atos de império conformes ao direito podem desencadear o direito à indenização contra o Estado. Isto se aplica particularmente ao caso da desapropriação. Créditos oriundos dessas situações de responsabilidade do Estado ou do direito indenizatório devem ser cumpridos sem maiores questionamentos pelo Estado e não podem ser rejeitados apelando para a precedência do legislador do orçamento ou mesmo apenas postergados. Que aqui, neste caso, ocorre uma ruptura com o princípio da separação dos poderes é difícil de negar, pois o Judiciário decide, em última análise, sobre competências do Legislativo. Não ocorre, no entanto, uma situação inconstitucional. Isto porque a ordem constitucional alemã não pratica a separação dos poderes como um isolamento absoluto dos poderes estatais. E ela tampouco não é imperativa. De resto, encontram-se para alguns institutos da responsabilidade civil do Estado também pontos de contato com a Constituição, a saber, para a responsabilidade estatal no artigo 34 da Constituição, enquanto os deveres de indenização podem ser remetidos à garantia da propriedade. Além disso, o princípio do Estado de Direito da Constituição poderia também exigir um dever de indenização geral do Estado para atos ilícitos. O conflito entre os princípios da responsabilidade civil fundados na Constituição, por um lado, e a prerrogativa orçamentária do Parlamento, por outro lado, não deve ser assim resolvido na Alemanha, de tal forma que se permita ao legislador, por conta de sua prerrogativa orçamentária, salvaguardar o Estado através da retenção de recursos financeiros para prestações indenizatórias ou compensatórias em relação aos cidadãos. A prerrogativa orçamentária do Parlamento deve, assim, passar para segundo plano, desde que isso permita impedir o cidadão o gozo de seus direitos a prestações contra o Estado fundados na Constituição. Senhoras e senhores, eu gostaria de resumir, para concluir a minha palestra, a reserva do possível é, portanto, na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, um meio efetivo para que o legislador, apesar da necessária margem de manobra para a conformação política, apesar dos deveres e prestação positiva constitucionalmente originários, para que ele mantenha essa margem de manobra. Isso decorre do mandamento de autolimitação judicial num sistema constitucional baseado na separação dos poderes. A sua aplicação não deve ocorrer, entretanto, onde não se exige a proteção da margem de discricionariedade que compete aos poderes do Estado. A reserva do possível não deve servir especialmente para contornar
pretensões dos cidadãos contra o Estado dadas pelo direito infraconstitucional ou mesmo decorrentes direta e inexoravelmente da própria Constituição.